as representações sociais dos docentes sobre as tecnologias digitais da informação e comunicação, TDIC, no ensino superior de música. Esse que vos fala chama-se Rogério Carvalho. Vou falar um pouco sobre a minha trajetória profissional e acadêmica. Eu sou técnico em violoncelo pela Escola de Música Vila Lobos, do Rio de Janeiro, bacharel em regência pela Escola de Música da UFRJ, mestre em composição pela Escola de Música da UFRJ também, especialista em psicologia da educação pela Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, e sou docente do quadro efetivo do curso de licenciatura em música da UEMA desde 2011. A partir de 2017, passei a ser também conteudista do curso de licenciatura em música na modalidade EAD. Atualmente sou doutorando em Psicologia da Educação pela PUC São Paulo, desde 2019. Agora eu vou contextualizar vocês como surgiu o problema de pesquisa. O meu interesse pela problemática do uso das tecnologias digitais da informação e comunicação, TDIC, no contexto do ensino superior de música surgiu a partir de 2011, quando fui aprovado em um concurso público para a carreira do magistério superior e me tornei um dos primeiros docentes do quadro efetivo do curso de licenciatura em música da Universidade Estadual do Maranhão, curso criado em 2005 em São Luís, capital do estado. Em 2017, após 8 anos lecionando disciplinas específicas da área de música no ensino superior da modalidade presencial, eu fui convidado pela coordenação do recém-criado curso de licenciatura em música da modalidade à distância dessa mesma universidade para ministrar disciplinas também de forma remota. A experiência adquirida como professor conteudista no ensino superior de música à distância me ajudou a perceber o quanto o ensino presencial poderia ser enriquecido com o uso das TDICs em sala de aula e também fora dela. Não me refiro aqui ao ensino híbrido, blended learning, propriamente dito, pois este ainda não está institucionalizado no ensino superior brasileiro, mas sim de um ensino presencial expandido digitalmente. Desde então tenho tentado utilizar as TDICs no ensino-aprendizagem de música a nível superior, diga-se de passagem, com um relativo sucesso. O que são as tecnologias digitais de informação e comunicação, as TDICs? São uma gama de tecnologias digitais que possibilitam, a partir de equipamentos, softwares e mídias, a associação de diversos ambientes virtuais e sujeitos em redes online, facilitando a comunicação e interação entre os indivíduos, ampliando as ações e possibilidades já garantidas pelos meios tecnológicos. O ensino presencial expandido digitalmente. Primeiras experiências. A partir de agora, irei relatar alguns dos principais usos por mim experienciados. As minhas primeiras ações se deram a partir de uma plataforma digital que a própria UEMA disponibiliza para seus docentes e discentes, chamado SIG UEMA. Nesta plataforma, iniciei de forma bastante tímida, disponibilizando para download os textos em formato PDF que seriam utilizados nas aulas. Para minha surpresa, a adesão e aceitação à novidade por parte dos alunos foi surpreendente.
Pude constatar isso logo nas primeiras aulas e ao longo de todas as disciplinas, pois os discentes passaram a acompanhar atentamente a leitura dos textos a partir de seus dispositivos digitais, em sua maioria smartphones. Essa pequena mudança de comportamento facilitou o acesso dos discentes aos textos, além de dispensar o trabalho e custo com fotocópias e ser ecologicamente correto, por não utilizar papel de espécie alguma. Outra inovação que eu comecei a utilizar nas disciplinas foi o compartilhamento de links de obras musicais a serem apreciadas e analisadas em sala de aula. Os links das peças eram, em sua maioria, do site YouTube. Além de inseridos nos textos, esses links também ficavam disponíveis na plataforma digital da universidade. Desta forma, os alunos tinham livre acesso às composições em qualquer lugar e a qualquer momento, necessitando para isso apenas de um dispositivo digital conectado à internet. As redes sociais, em especial o Facebook, também foram bastante utilizadas na disciplina, de forma geral, como um lugar de debate, discussão, troca de ideias e compartilhamento de materiais entre os alunos e entre o professor e os alunos. Para tanto, foi criada uma página do professor no Facebook, onde parte da produção dos alunos era publicada, com registros de vídeo, interpretações de obras, seminários apresentados, entrevistas feitas para as disciplinas, podcasts dos alunos e do professor, fotos, etc. Todo esse material produzido pelos alunos e pelo discente era postado na página e ficava também disponível para acesso público. Eu, enquanto professor das disciplinas, também preparei algumas videoaulas assincrônicas, que ficavam disponíveis na plataforma da universidade e no YouTube, e eram utilizadas pelos alunos em seus estudos e atividades. Essas aulas tinham como característica principal tratar de um único tema ou assunto, e tinham em média 5 minutos, no máximo 10 minutos cada aula, sendo que algumas, poucas, chegaram a 15 minutos. Fora isso, também foram feitas experiências com aulas sincrônicas através de videoconferências, as webaulas, utilizando o aplicativo do Google, o Meet. Vale ressaltar aqui a grande adesão, participação e interação dos alunos nesses encontros virtuais, demonstrando estarem interessados e se sentindo motivados com a novidade, entre aspas, novidade. Foi proposto pelos alunos que cada turma tivesse seu grupo de WhatsApp, o que, segundo os próprios discentes, proporcionou uma maior interação e uma interação mais rápida na comunicação entre eles. Gostaria de enfatizar que, como professor das disciplinas, eu não participei diretamente desses grupos, porque, em primeiro lugar, eu não fui convidado pelos alunos a participar. E, em segundo lugar, porque acreditei ser importante que os discentes tivessem seu próprio espaço, onde poderiam conversar livremente sobre qualquer assunto, sem se preocupar com o olhar do professor, porque alguns poderiam se sentir constrangidos, com a presença do professor no grupo. Como vimos, as práticas iam desde o uso de tecnologias simples de comunicação, como grupos de WhatsApp, até a realização de processos mais complexos, como a apresentação de webaulas. Principais questões. Essas experiências e vivências foram muito enriquecedoras e me levaram a ter o interesse de aprofundar a problemática.
Discuti com colegas professores de música de nível superior a respeito das TDICs. E dessas discussões e reflexões surgiram algumas questões que me levaram a propor o presente estudo. Dentre elas, as TDICs são utilizadas no ensino superior de música presencial? Elas são ou não utilizadas? Quais são as TDICs mais utilizadas na educação musical superior? Se elas são, quais são as mais utilizadas? Como elas são utilizadas nesse contexto? De que maneira elas são utilizadas pelos professores? E por fim, quais são as representações sociais que os docentes construíram sobre a utilização das TDICs no ensino superior de música? Então essas são algumas das principais questões que nortearam, né, o surgimento dessa investigação. O campo de investigação e os sujeitos. O campo de investigação desse estudo será o curso de licenciatura em música, modalidade presencial da Universidade Estadual do Maranhão, UEMA. E os sujeitos a serem consultados serão os docentes efetivos e substitutos do referido curso. Por que esse estudo se justifica? Qual é a relevância dessa pesquisa? Primeiro, se justifica pela não existência de estudos de que temos referência que discutam os 3 eixos centrais dessa investigação. São eles: representações sociais, ensino superior de música e tecnologias digitais da informação e comunicação. Isto é, não existem estudos que abarquem esses 3 temas concomitantemente. Sendo assim, acredito que a pesquisa será relevante pela sua iniciativa de navegar por mares ainda pouco conhecidos, isto é, pelo seu ineditismo. Segundo, creio que os resultados obtidos por esse estudo poderão ser úteis para ajudar a tornar o ensino superior de música menos tradicional, diretivo, centrado na figura do professor e baseado na simples transmissão de informação. Por fim, sou levado a acreditar que os dados levantados por essa investigação poderão se tornar base para uma futura proposta de ensino superior híbrido de música, em substituição ao tradicional ensino presencial de música, tido por alguns docentes como a única modalidade efetivamente viável de educação musical superior. Qual será a metodologia utilizada nessa pesquisa? Basicamente, serão utilizados questionários que serão enviados aos docentes e, caso seja necessário, serão utilizadas entrevistas para aprofundar algum tema que não tenha ficado totalmente claro durante a análise dos questionários. O referencial teórico dessa pesquisa serão livros, artigos, dissertações e teses que discutam, né, sobre ensino superior de música mediado pelas tecnologias digitais de informação e comunicação e representações sociais e música. Vale lembrar que existem poucos estudos que abordem simultaneamente representações sociais e música. E quando o fazem, geralmente esses estudos têm um cunho mais antropológico. Não achei nenhum estudo de representações sociais que falasse sobre educação musical. Como essa tese está se organizando? Então, eu trago para vocês aqui em que ponto está a tese nesse momento, né? Ela se inicia com uma apresentação, que é uma contextualização de como surgiu o problema. O segundo capítulo fala das tecnologias digitais e a música, e tem os tópicos:
O 1.1, a tecnologia e a música, um breve panorama histórico. Aqui eu falo brevemente sobre como tecnologia e música andam juntas desde sempre. No 1.2, as tecnologias digitais no ensino superior, eu falo um pouco sobre como as tecnologias digitais estão sendo utilizadas no ensino superior atualmente. No 1.3, as tecnologias digitais no ensino superior de música no Brasil e no exterior, eu falo um pouco sobre como anda o uso dessas tecnologias no ensino superior de música no Brasil e fora do Brasil. E 1.4, as tecnologias digitais na educação em tempos de pandemia. Né? Lembrando que essa pesquisa foi planejada antes do surgimento da pandemia. Então, muita coisa mudou desde então, né? Por isso tem um pequeno tópico aqui que fala um pouco sobre as tecnologias digitais na educação em tempos de pandemia. Como se deu essa mudança de perspectiva do presencial para o ensino remoto. No capítulo 2, que é dedicado à teoria das representações sociais, eu começo falando um pouco sobre Moscovici e como surgiu as representações sociais, a teoria. No 2.2 eu falo das principais características da teoria das representações sociais, alguns pontos que são relevantes na teoria. No 2.3 eu falo sobre os domínios da comunicação e da afetividade. Né? Seria muito ruim se eu falasse de educação musical, de música e representações sociais e não falasse desses dois domínios da comunicação e da afetividade, que são fundamentais quando se fala de representações e música. E no 2.4 eu falo um pouco sobre dois aspectos centrais da teoria, que são a ancoragem e a objetivação. No capítulo 3 é o capítulo que descreve a metodologia da pesquisa. Esse capítulo não começou a ser escrito ainda, tá? Então, é nesse pé que atualmente está a minha pesquisa de doutorado. Aqui uma questão para nós discutirmos depois da apresentação, uma questão que me assombra. Qual é o futuro do ensino superior de música no Brasil? Qual é o futuro? Eu penso muito sobre isso. Ao meu ver, o futuro do ensino superior de música no Brasil terá muita influência das tecnologias digitais da informação e comunicação. Veremos surgir uma educação musical superior híbrida, que agregará o melhor de dois mundos, o presencial e o virtual, além de priorizar experiências de construção de conhecimento criativas, críticas e colaborativas entre os sujeitos envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem musicais. E agora, convido vocês a ouvirem uma música comigo. Desde já eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Essas são as minhas referências. Um abraço e até a próxima.